Olá pessoal, boa noite. Esperando só que a Mariana solicitar a para entrar. Já já a gente começa aí para trocar uma ideia aí sobre manejo de bezerras e novilhas. Esperando agora a pouco, ela já deve estar entrando já, tá bom? Depois vocês vão mandando aí as perguntas pra gente aí, a gente vai fazer o máximo aí para responder. Se não der conta hoje na live, a gente vai respondendo aí durante a semana. Acho que ela entrou aí, estamos só esperando. Fala, Mariana. Boa noite, tudo Oiê, bem? tudo bem e você? Tudo jóia, na correria. Muito frio aí em Castro? Ah, aqui tá, viu? Vou te contar. O trem tá Não, feio. bacana. Deixa eu arrumar Mas aqui tá bom. que minhas gambiarras de encaixar não são muito boas, mas acho que agora melhorou. É. Show de bola. Então, primeiramente, agradecer aí você pela disponibilidade aí em tá dando fazer essa live aí com a gente. Essa semana a gente abordou esse tópico aí, recria. Falta até mais 2 aulas que eu vou postar. Uhum. A priori, a gente começou com um tema aí do pós-desmame até a, até a aparição, devido ao fato que, como o Track and Feed tem um pouco desse objetivo da parte nutricional e também está abordando forragem, é onde que as Uhum. bezerras começam a comer forragem. A gente sabe que é muito importante o período de aleitamento, né? Mas que em grande parte as bezerras estão comendo mais concentrado e leite. Claro que tem um pouquinho de forragem, mas é um consumo ainda pequeno, né? Aham, com certeza. E, assim, uma outra proposta nossa, que além de estar chamando pessoas aí que são referência, como você, para mim é uma referência, a gente se conheceu há pouco tempo, mas foi sempre muito bem referendado por um grande amigo meu, né, que é o Lucas Leffers. E um amigo A meu de gente também, infância ainda. é, e que eu conheci lá nos Estados Unidos, né, conforme a Sim. gente conversou no casamento dele. É também contar um pouco da trajetória, assim, no início. Acho que se você pudesse falar um pouquinho qual que é a sua trajetória, de onde você qual que é a sua formação, que foram pontos chaves para decidir o que você queria ser e como você se atualiza. Eu acho que são pontos assim legais, que habilidade você acha Uhum. que ela é para uma pessoa adquirir para exercer o que você faz hoje muito bem. E depois a gente Obrigada. entra nas dúvidas, tá bom? Tá, então vamos lá. Primeiro eu que tenho que te agradecer, né? Porque é uma oportunidade muito legal da gente poder dividir esses conhecimentos. A gente fala, conversa de mesa de bar e acaba dando certo, né? A gente está fazendo algo juntos, enfim. É muito gratificante poder enriquecer aí o teu perfil e com certeza a gente ainda vai fazer muita coisa juntos, né? O primeiro ponto Legal. da gente comentar sobre as trajetórias, nós dois somos um exemplo de que quem tá na mesma onda se encontra, né? Sem querer, acaba se encontrando. Então, tem que fazer boas amizades ao longo aí da faculdade, ao longo da vida, né? Para que tudo lá na frente possa refletir de alguma forma. Eu me formei em Bandeirantes em 2017, sou médica veterinária, formei na 23ª turma que teve lá na UEMP. Eu, desde 2016, estou focada aí na criação de bezerras dentro da faculdade, através de estudo, né? Tipo, gostei disso, vou fazer isso, então vamos estudar isso. Então, sempre na parte de neonatologia, e quando eu fiz as matérias finais, aí falei, não, é isso mesmo que eu quero fazer. Então, sempre gostei de vaca. Meu sonho antes era ser cirurgiã, eu tinha certeza que eu ia ser cirurgiã. E por fim, eu virei uma clínica pediatra e nutricionista de bezerra, né? Mas Legal. todas as escolhas que eu fiz até hoje me levaram a onde eu cheguei, né? Tipo assim, eu cheguei em lugar nenhum ainda, né? Mas assim, ao que eu construí nesse período, né? Então, é muito estudo, é muita dedicação. Me perguntaram se eu tinha feito alguma pós-graduação esses dias, né? Eu não fiz nenhuma pós ainda. Mas na Uhum. faculdade eu tive uma aula de criação de bezerras que durou 2 horas. Foi tudo que eu Uhum. tive sobre criação de bezerras na faculdade, durou 2 horas.
Então, assim, isso é a prova de que se a gente quiser chegar mais além, se a gente quiser fazer algo diferente, a gente tem que fazer pela gente, por conta, né? Muito legal, Sempre, concordo. sempre procurando as boas referências, né? Sabendo com quem estudar, sabendo para quem pedir ajuda, né? Sabendo com quem contar. Então, isso é muito importante, porque em contrapartida, isso também pode levar a um outro caminho, né? A pessoa vê, sei lá, tem uma aula curta de forragicultura, boas práticas de silagem. Também tive uma aula bem curtinha disso, acho que eu nem lembro disso daí. Mas quem da minha sala que quisesse seguir esse ramo, teria que se profissionalizar muito mais e sozinho, né? Uhum, A gente uhum, não acha uma pós-graduação, uma residência em criação de bezerras, ou uma residência em nutrição de bovinos, por exemplo, pensando em médicos veterinários, né? Então, a gente tem que uhum, se dedicar mesmo, e, enfim, eu busquei fazer os estágios sempre na área, né, na área de leite em uhum. si. Meu primeiro estágio foi muito engraçado. Tava lembrando hoje que meu primeiro estágio me colocaram para cuidar das bezerras. E eu dizia, meu Deus, mas o que eu vou fazer com essas bezerras? É só dar leite e acabou. Elas ficam aqui com diarreia, essa aberração, me mordendo a roupa, arrancando meus cabelos. Eu não quero ficar aqui, eu quero cuidar das vacas. Eu quero ir pro fosso da ordenha, eu quero Uhum. dar injeção, eu quero abrir, quero cortar. E o pai do Lucas era veterinário naquela fazenda. E um dia a gente pegou um caso de leucose e eu fiquei super empolgada. E ele foi me explicar e eu falei, gente, eu quero ser igual ao tio Ricardo, não tem como, eu tenho que ser cirurgiã. Eu tenho que fazer isso, né? Uhum, E uhum, aí percebi que o buraco era mais embaixo e que eu realmente gostava daquilo. E fui me dedicando até que me encontrei, achei o meu rumo de estudo, o jeito que eu consigo aprender bem e tô aí até hoje, graças a Deus, conseguindo trabalhar, né? Já tô na área aí tem um tempo. E também tocar esse Instagram, que é uma loucura, né? Pelo amor de Deus. Mas é muito bacana. Eu acho assim, só para dar um destaque aí, que é uma coisa que eu divido, compartilho com você. Eu acho que a pessoa tem que assumir 100% de responsabilidade sobre o seu aprendizado, né? Depois que ela Com definiu o que ela certeza. gosta, você ser autodidata para correr atrás. É autodidata não só de ler livro, né? Mas é ler em eventos para conhecer outras pessoas que saibam Sim. mais que você, aprender a criar essas relações com essas pessoas, né? E também está aplicando, igual você falou, né? Tá fazendo estágios, porque às vezes no fim da graduação você fez 7 estágios, você fez 7 networking, né? Então, assim, É. você já tem um. E cada fazenda, eu acho que isso que é um legal aí hoje, de também a gente abordar. Uma proposta do tracking é essa que você falou. A gente sabe que a parte de nutrição nas faculdades às vezes é muito espaçada assim e não tem ligação. Então, uma das propostas para quem está assistindo hoje a gente aí também é trazer um formato concatenado, com início, meio e fim, de tudo sobre alimentação, que é um custo importante, né? Desde a parte agronômica, que o William está Uhum. abordando, a Kézia entra na parte de conservação de alimentos, tanto de forragem concentrados, que a gente tem também silagem grão úmido e tudo mais, e eu Uhum. mais focado na parte de nutrição de vaca de leite. Em breve a gente até pensa botar alguém de gado de corte também. E assim, o Legal. que eu queria falar hoje, para a gente não fugir também do tema, né? Hoje Senão a você gente dá fica aqui consultoria conversando. em Castro, pelo menos até onde eu sei, em Castro, Carambeí e Goiás, não é isso? Nesse foco É, Bezerras. hoje especificamente eu tô trabalhando em Goiás e aqui em Castro tem algumas fazendas que eu assisto, mas assim, por fora, né? Lá em Goiás eu trabalho Uhum, na Mastervet, na distribuidora de produtos, uhum, então eu atendo todos os clientes que usam os nossos produtos, né? De uhum, criação de bezerras. Mas ainda tenho alguns projetos do Instagram que eu acho que vai ser muito legal daqui para frente começar a pensar, né, em compartilhar mais o dia a dia, fazer talvez curso, né? legal. Mentoria, né? Hoje está muito na moda esse trem de mentoria, né? Tipo assim, pego você, coloco debaixo do braço, vamos estudar junto, vamos fazer algo juntos. Uhum, Então, isso é algo uhum, que eu tenho vontade de fazer também, sabe, Gustavo? Então, uhum, nós temos que ver que está tudo muito rápido, né? E tem que trabalhar. E eu atendo uhum. uma fazenda na Bahia também. Que bacana. É. E hoje, assim, o que você me diria? Você tem, então, aí 3 localidades, né? O que são os desafios, assim, gerais de todas, né? Nesse quesito aí, recria, e quais são as especificidades de cada local, se existem, né? Não sei. Uhum. É bem aquelas perguntas suas que eu respondi, né? Isso daí.
Tipo assim, de todos os locais que você atende, como é que é? Eu acho que uma coisa em comum existe entre as três regiões, que é era, né? Agora é muito menos, mas a negligência com a recria. A negligência com recria é algo terrível, que aconteceu muito já, né? Então, elas ficavam no lote que dava mais barro, elas ficavam no coxo que era mais apertado, elas ficavam num bezerreiro que talvez nem sempre era sanitizado, né? E hoje as coisas, graças a Deus, já mudaram, mas foi em cima de muito trabalho, né? O foco no... cílios de vaca. O foco no funcionário também, né? Eu acho que falta um pouco isso. E pensar na bezerra, conseguir enxergar a bezerra que acabou de nascer como a vaca, que daqui a 2 anos vai pagar as nossas contas, que vai pagar o salário dos funcionários, que vai estar dentro do compost que eu estou construindo hoje, né? Então, eu acho que é isso que é o maior desafio. Fazer com que as pessoas olhem no espelho uma bezerra e que ela se reflita uma vaca. Né? Então colocando isso na cabeça da pessoa, tudo fica mais fácil, né? Tudo fica mais acessível, tudo fica mais barato. Porque se você consegue mostrar que você vai diminuir um custo vai diminuir ou vai inserir um custo na recria e isso vai se refletir diretamente na produção, que entra a rentabilidade, mexe com a pessoa. Né? Por exemplo, igual a gente conversou hoje sobre a tristeza parasitária, né? Quanto custa você rodar o hematócrito toda semana? Custa R$4 por bezerra mais o manejo. Beleza, mas quanto custa se você perder 6? Quanto tempo você paga dos exames se morrer 10 bezerras tua naquele ano, né? Então, no começo, quando a gente insere algumas práticas assim, a gente fica meio de louca. Eu fiquei de louca muitos meses lá em Goiás, mas aí depois que foram enxergando, sabe? Olha, eu acho que tinha razão, eu acho que assim vai dar certo, eu acho que é uma boa, vamos monitorar e dá certo, né? Então, é realmente olhar ela, aquele bichinho ali que só berra, come, arranca os cabelos da gente, come as roupas, como uma vaca, né? Como uma futura produtora de leite. Acho que esse é o maior desafio. Legal. E hoje, assim, uma coisa eu agora com o papel de nutricionista, né, sempre... O que você acha, o que você tem visto aí de prevalência, eu acredito muito que você tem que medir para gerenciar, né, para qualquer coisa que você quer, na vida e na fazenda mais ainda. Uma coisa, assim, que eu gostaria de ter, eu dado, até a minha startup, que é na área mais ainda da fase de aleitamento, que mede isso, nosso equipamento mede consumo de concentrado, ganho de peso e altura, e muitas fazendas não fazem isso na recria, né? E a gente sabe que tem que ter um ganho de peso aí, abordando aquilo que a gente trocou uma ideia também para estar gerando um conhecimento aí para o pessoal, né? Galera? A bezerra, até a puberdade, ela tem um crescimento aí alométrico da glândula mamária. O que é isso? A glândula dela, mamária, cresce numa velocidade 3,5 vezes maior do que o corpo, em relação ao corpo. Sim. Durante esse período aí, que compreende aí, depende de raças, né, mas com 10 a 12 meses a bezerra atinge essa puberdade, ela não pode ter ganhos assim muito acima de 700 gramas, tá? 750 no máximo. E daí, a partir daí em diante, você pode acelerar um pouco se tiver esse problema. Um grande ponto tem vários fatores, tem um fator dieta que você formula, né, e tem um fator manejo, como a Mariana explicou muito bem, né, essa questão do barro, a questão se você não tem um lote fechado, a campo, né, coxo a campo, você tem essa questão da tristeza parasitária, chuva, sol, lá no encastro provavelmente pode vir até algum estresse aí por frio. E outros lugares estresse térmico, né? Tem como mexer isso por calor, mas o ponto o que realmente você vê que eles medem? Porque assim, eu estava lendo um texto recentemente falando assim, o ideal era medir pelo menos 5 vezes, né, o peso vivo, por exemplo, né? Vou até consultar a colinha aqui. De 2 a 3 meses para avaliar o programa de aleitamento. Você pode falar se você concorda ou não. Aí até o autor deu uma sugestão aí que o score corporal é uma coisa difícil para mim, tá? Eu não tenho prática de fazer score corporal de bezerra. Para vaca, a gente já treinou mais o olho, né? Mas o autor aqui recomendou de 2,5 a 2,75.
depois de 5 a 6 meses, para tentar avaliar aí depois do desaleitamento, que é um ponto crítico também, né, Mariana? Que a bezerra Demais. saiu da casinha, está convivendo em grupo, se foi para o pasto, está pegando mais carrapato, né? 9 a 12 meses, para tentar avaliar qual vai ser o primeiro o peso para inseminar, né? Para a gente estar ajustando isso. E por último, de 18 a 22 meses para ver o peso ao parto, que a gente não quer ela obesa, né? Então, assim, são 3 medidas. Você vê isso, ou você acha, o que você tem feito nas fazendas que você mexe? Se você acha que alguma coisa nesse sentido é difícil de aplicar, o que é o desafio de aplicar isso aqui? Eu sei que você falou, por exemplo, ele não vem a bezerra como uma coisa para o futuro, né? E qual que é o preço que eles estão pagando de não medir? Você está vendo novilha parindo gorda? Ou aquela novilha... Muitas vezes aquelas que nem estavam prontas ainda, né? Tipo, tinha peso, mas não tinha score. Né? Ou tinha score, mas estava sequinha, esmilinguida com 20 meses, sem parir. Então, assim, é muito comum isso. Mas o que eu costumo fazer? Eu divido a fase de aleitamento em 3 fases, né? Eu faço 3 cortes. Eu tenho um volume de leite até X dias, um volume de leite menor dali para frente, assim por diante. Como é que o protocolo que eu mais gosto, que eu acho que mais dá certo, né? Com de 14 a 16% de sólidos até 45 dias, 6 litros de leite, 2 vezes ao dia. Aí, beleza. Ela fez o aniversário nessa fase, nesse aleitamento, eu peso. Peso no nascimento e peso na saída dessa fase. Aí eu consigo saber se esse protocolo está sendo bom. Se esses 45 dias, eu faço como se eles fossem os 30, porque são os principais, né? Aí, beleza. De 45 a 75 dias, eu seguro aí com 4 litros. Também nesse sólido, 16, 18%. Peso de novo, faz aniversário. Mais 30 dias. Eu consigo medir aquele manejo. E aí, 15 dias eu fico diminuindo, né? De meio em meio litro. Ou eu posso baixar para 2 mais 5 dias. Sempre mantendo 2 vezes o aleitamento. E aí, aos 60, eu inicio o fornecimento de silagem. Então, lá no final, eu vou conseguir medir o resultado de todas essas fases. E aí, na desmama. Eu fiz a desmama, o desaleitamento, né? Parei de fornecer leite para bezerra. Eu sempre peço para que esse animal fique no bezerreiro. Para quê? Para que ele se localize, que ele não vai receber mais leite, que ele vai continuar naquele local, né? Mas que ela já receba a dieta da recria. Tudo que ela vai comer lá fora, que ela receba aqui dentro. Por quê? Porque eu preciso de uma adaptação. Não é para ela saber se o sabor da ração é bom ou ruim, mas é para que aquele rumen esteja apto, né? Para aproveitar todos aqueles nutrientes, para que a fermentação seja boa e para que ela perceba que opa, parece que tá legal essa comida. Aí ela vai chegar lá no lote da recria com 2 ou 3 colegas contemporâneas, né? Para ser soltas do bezerreiro, vamos dizer. E aí ela já vai chegar no coxo, vai olhar e dizer, opa, mas eu conheço essa comida. Daí ela vai cheirar, vai dizer, mas eu já comi essa comida. E ela vai começar a comer. E eu não vou ter perda de desempenho. Porque o maior gargalo da recria é a barrigada de ganho de peso. Ela vai bem, né? E aí desmama, eu perco todo esse desempenho. Isso acontece demais, Gustavo. Não sei se você já vivenciou isso também. Não, eu acho que isso é muito bacana. E eu vi isso, por exemplo, na Colorado. Eu tive lá, tem um grande amigo meu que trabalha lá, e ele falou, estamos deixando aqui mais uma semana, depois que desmama. Eu acho que é uma prática bem interessante fazer esse ponto aí, é uma coisa muito crucial. A proposta também da startup que eu te falei, da Stack Feeder, é pelo menos nessa fase aí, possibilitar você ter o ganho de peso diário, né? Para você estar avaliando isso aí, o consumo também, medir a altura. Só que eu queria ter, e a gente está correndo atrás disso também, de ter essa estação para recria. Porque a gente, pelo menos eu acho que é muito difícil, né Mariana? O pessoal faz em fazenda aí, com fita torácica e muito pouco balanço, e com o balanço dá muito trabalho, a fita também, dependendo do número de animais que você tem, e que dirá parar a rotina da fazenda para ficar pesando recria, igual aqui o autor recomendou 5 pesagens aí.
né? Aí, nós estávamos E, falando disso, né? Por exemplo, mensalmente tem algum manejo ou outro de vacina, né? Por exemplo, aos uhum, 4 meses, ela desmamou. Aí eu vou fazer a pesagem um dia que eu coloquei ela lá no lote da desmama, né? Aí, uhum, aos 4 meses, eu tenho uma vacina. Eu já posso iniciar com as vacinas reprodutivas, que é a Tomásia, por exemplo. Já posso iniciar com ela. Aí, eu tenho um reforço. Então, eu posso aproveitar esses manejos que eu tenho para fazer para pesagem, pesar. né? Uhum, uhum. Vermifugação, por exemplo, a cada 60 dias. É legal fazer vermifugação a cada 60 dias. Uma vez oral, uma vez injetável. Posso utilizar essa data para pesar. Eu vou saber também se aquele lote está uniforme. Né? Se eu tenho animais Uhum. que são heterogêneos, se eu não tenho uma gigantesca e uma bichiquinha junto, né? E a passada de lote para uniformizar é fundamental. Eu acho que a cada 15 dias devem ser conferidos esses lotes, ver se não está havendo disputa de coxo, ver se ninguém tá ficando sem comer, né? Como é que tá a sobra, se é resto, isso é coisa de nutricionista, né? Uhum. Se tá, como é que tá essa comida, o Você que tem é que eu alguma tô deixando recomendação comer? de espaçamento, assim? De Eu tenho 30 a até o... 40 centímetros, eu Tá, peço. não, beleza. Só quando ficar mais... Aqui eu tô até com o... É bem em cima disso aí, ó. De 2 a 6 meses, 46 centímetros. 2 até 8 meses. Depois aumenta um pouquinho, só quando ela fica aí com 16 meses, que ela já está mais Isso, adulta. Só pra trazer isso. essa informação já na... Se vai para 56 para 61 centímetros. Quando ela já... Aí você fica nessa base. Daí, mais pra frente, principalmente se for um lote muito grande, eu já peço até mais, sabe? Peço em torno de 70 a 80 centímetros. Uhum. Porque aí a gente já pode, se tiver alguma mudança, né? Se tiver É o que a tamanho gente... diferente. E às vezes é muito negócio de manejo alimentar, né? Eu estava lendo um pouco sobre isso, não sei se você corrobora com essa opinião. Por exemplo, normalmente recria faz um trato por dia. Não vão fazer É, dois, né? Fazem um. Se está tendo competição, às vezes o lote, até aqui, eu acho que no início, né? Não sei se você concorda, né? Ter lotes menores, nessas fases até um sim, ano, porque essa competição é ruim. Porque a novilha que é a líder, né? Aqui que bate nas outras, ela vai comer uma dieta, né? E a que vem por trás, as que são mais tímidas, acabam comendo outra. Isso é, sempre vai existir. Como é que a gente pode agir em cima disso? Tendo mais espaço de coxo e lotes um pouquinho menores menores. aí. Isso, beleza. Não. Eu gosto bastante de trabalhar com até 15. Eu acho que o 15, 14 é um número legal. E aí pensar aí em torno de 3 a 5 metros quadrados por animal nesse local. Uhum, uhum, Pensando em coxo d'água também, né? Sombra, evitar barro. O coxo coberto é o ideal, né? Mas não é sempre que acontece. Então, eu acho que essa recria, ela era, e tá mudando, né? Mas a gente não pode falar que é ainda, porque já mudou muito. Mas ela era, sim, muito, muito negligenciada. Eu acho que até cair a ficha da idade do primeiro parto, né? Da idade na primeira lactação, qual que é a média da fazenda disso, demorou, Gustavo. Demorou. uhum, uhum. Não, mas Focava-se muito na vaca, na média do rebanho. Ai, quanto é que tá a minha média? Ai, minha média tá 36, tá? Mas qual a idade do primeiro parto? Ai, 40 meses, uhum, uhum, uhum. né? Bom, bacana. Acho assim, eu quero tentar explorar mais o que eu não vou achar no livro, que é a sua experiência, né? O que você tem visto aí mais? Recrias fechadas, que é uma tendência que eu vi em algumas fazendas mais tecnificadas, ou recrias a campo? Mas a campo, assim, no sentido, assim, tem aquele piquetinho de tifton, mas trata no coxo. Mas, assim, a Aham. cama é o campo, né? Porque para holandês não tem como a gente dar o pasto de forragem e suplementar, elas não desenvolvem da mesma forma, pelo menos a experiência que Não, eu tenho. Então, eu não, gostaria não. de saber de você o que você tem visto aí nesse panorama Bahia, Goiás e Castro, né? A fazenda da Bahia é uma fazenda a pasto. Então, elas ficam no pasto desde que elas nascem. Aham. E E é então é uma holandês? Não. realidade. É kiwi cross. Ah, legal, legal, legal. Assim, não tem o que Para quem fazer. não sabe, né, o Kiwi Cross é um cruzamento de três raças, né? É o É, Jersey, o holandês, eu não lembro agora o terceiro. eu também não lembro, mas eu acho que é tipo um Jersey de lá, da Nova Zelândia.
E Aham. procura aí, se tá com o computador aberto, procura aí para nós falar. Beleza. Então, aqui no Paraná, antigamente tinha muita granja de frango, de porco, e o pessoal foi desativando. Eu tenho visto virando compost, sabe? Ou pequenos boxes de maravilha para recria. Inclusive, a fazenda que eu estagiei era assim, era muito legal. Elas comiam feno à vontade e ração, 2 vezes ao dia. Essa era a dieta da recria até a entrada do pré-parto, né? Então, assim, é bem diferente da realidade que a gente vê ali em Minas e Goiás, né? Que tem que ser silagem, não tem pasto, não tem como. Enfim. E esse Mas lado que usa de milho, só assim uma curiosidade. Milho, milho. Em Goiás, eu tenho visto assim, os lotes que antes eram das vacas em lactação, que agora estão no compost, né, ou no freestyle, se tornaram os lotes aí da recria. Mas são lotes que já são bem melhor dimensionados, né? Com coxo coberto, tem uma área concretada, área de alimentação, mas a grande maioria ainda é a pasto. E eu acho que não é nem assim, não é nem interessante que esses animais fiquem sempre alojados, né? Por conta dos desafios que a gente tem aí, de tristeza parasitária, de outras doenças que, tipo assim, precisa pegar, né? As vacas morrem dentro do compost porque um carrapato infeliz contaminou porque ela já não tinha mais imunidade e eu já perco uma, eu já perco 2, eu já perco 3. Então, assim, algumas categorias ficarem para fora, lógico que muito bem instaladas, é interessante, né? O pré-parto vai passear todo dia no campo, fica aberto. Vamos ver. Ou permanece ali no terço inicial, ou sei lá, algum período dá uma volta. Tem fazenda que está implantando carrapato no compost porque as vacas não têm. E daí, se Deus livre guarde, pega um dia aí na surdina uma mosca passando anaplasma, ou agulhas, enfim. E aí? Né? Então, a gente precisa disso também. Então, eu acho assim que todos os extremos são complicados, né? Lógico que a tendência é de alojar a recria também, mas tem que ser muito bem pensado para que a gente não crie animais autoclavados, né? Sim. Posso dar um exemplo, só um colega nosso aqui, o William, postou aqui, que é parceiro no Track and Feed, é o agrônomo, que é sueco vermelho. A outra raça é holandês, o GS e o sueco vermelho. Ele teve uma experiência bacana trabalhando na Geórgia, numa fazenda que mexia com o Kiwi Cross também lá nos Estados Unidos. Esse ponto que você tocou, muito bacana, né? Eu não sei se você sabe, meu pai é técnico agrícola, na Embrapa Gado de Leite, né? Não sabia. E o meu pai ele foi responsável, na época, a Embrapa importou um gado todinho dos Estados Unidos. Eu não sabia disso, não. Ele me contou, assim, tem uns 10 anos, né? Mas para mim é uma coisa que me impacta até hoje. Porque trouxe 40 vacas holandesas vindo num avião fretado para descer lá no Rio de Janeiro. Eles foram lá comprar as vacas top. Imagina essas vacas que nunca viram carrapato, né? Nossa, Deus. Veio para o sistema aqui todo fechado, igual você falou, recria todinha fechada, né? Hoje eles destruíram esse curral, mas era um freestyle completo, todinho fechado. E o único que eu tinha visto até então, sabe? As camas, era muito legal. Tipo assim, as caminhas para cada fase, sabe? Até 6 meses, até 6 meses. Então você via, assim, como se rodasse a fazenda e visse tudo acontecendo, pertinho. Parecia que você, tudo na sua mão. Você podia passar o olho todo dia, não era igual você acampa e tem que rodar muita coisa. Sim. E um problema que eles tiveram foi isso. Chegou uma época que precisou soltar, e aí teve esse problema em demasia, aí tem que fazer um monte de coisa, transfusão de sangue e tudo mais, né? Que é muito complicado. É o BO, nossa. Uma solução que, por exemplo, lá em Lavras, eu estudei com o professor Marcos, né? Ele fechou a recria dele. A recria dele era no Tifton, com suplementação, dieta completa. Né, para as bezerras, elas só comiam algum pontinho ali quando elas queriam. Mas tinha essa questão do barro, né? Barro demais, no dia de chuva, né? Você vê que o bezerro sente o frio, né? Lavas lá nos Minas, e ainda que, quando chove, no inverno, pior ainda, né? Que é igual em Castro. Ele teve uma ideia fantástica. Ele fez o freestyle, mas o freestyle tem abertura para ir para cada freestyle como se fosse uma área de lazer. E pelo menos foi uma ideia que funcionou muito bem, né?
Então, assim, eu achei muito bacana. Não sei se você tem visto meus projetos de bezerreiro que eu posto no Instagram, mas eu tenho feito uma área coberta, né? Uma área de concreto, uma área de alimentação, uma área de areia para a bezerra deitar e um solário com grama, que tem barro, que tem chuva, para ela poder Uhum, se virar, sabe? O animal é dele isso, precisa disso, né? uhum. Até para o bem-estar também, né? Eu acho Sim, que com certeza. a gente via isso muito, sabe, Mariana? Porque lá no Professor Marcos é um Taistol. Para quem não sabe, gente, o Taistol, a vaca vive em cima da cama, né? Ela fica com a coleira, porque era uma estrutura de fazenda, de experimental. E lá no Canadá tem um pouco disso aí também, tá? Tem algumas regiões que usam Taistol ainda. E aí vai com ordenha. Lá é ainda pior, que eles vão com ordenha de carrelo por trás em pequenas propriedades, tira o leite. Ali as do professor Marcos ia na ordenha ainda para dar passeio. Mas quando a gente soltava elas saíam toda porque ficou Correndo. muito tempo presa. Mas então assim, realmente essa parte aí de bem-estar é uma coisa bacana aí, mas legal. E aproveitar essa parte do bezerreiro. Você tem visto mais bezerreiros coletivos aí no período de aleitamento? Bezerreiro coletivo ou individual? E se individual, erguido ou no chão? Assim, eu acho que até 15 dias ser individual é uma coisa que ninguém deve abrir mão, né? Seja no chão, seja suspenso. O ideal é que seja suspenso, né? Mas está crescendo muito agora a procura por gaiola, principalmente porque viram o quanto melhora a qualidade de vida da bezerra, né? E você Uhum. consegue monitorar melhor, enfim. E as criações, Gustavo, elas são individuais, mas individuais assim, ó, entre aspas. Por quê? Porque o animal tem alimentação individual, mas ele tem uma instalação coletiva, porque ele se enxerga, ele consegue brincar uma com a outra, elas conseguem interagir entre as cordinhas, né? Então, assim, apesar da alimentação ser individual, eu não posso considerar a criação individual. Eu tenho, às vezes as bezerras se tocam, né? Consigo ter diarreia de uma para outra, secreção, encoxo d'água, uma bebe da outra. Isso acontece também. E depois dos 15 dias, a chance delas terem algum problema é muito menor, porque a gente já passou da fase de desafio, né? E, enfim. Então, eu acho que a tendência é que vire mais coletivo daqui para frente, porque a gente está aprendendo a lidar melhor com esses primeiros 15 dias. Entendi, entendi. Hoje você, para o coletivo, por exemplo, aí, você tem visto problemas aí de, por exemplo, mamada cruzada que inviabiliza a glândula mamária, né? Que algumas pessoas reclamam muito disso, né? Dessa questão aí quando você cria coletivo com o alimentador coletivo, tem que acontecer isso. E até aproveitar o gancho, nesses coletivos que você tem o alimentador automatizado coletivo ou é o Milk Bar? Eu não tenho nenhuma de coletivo com alimentador automático. É algo que, ao meu ver, não é a melhor opção de aleitamento, né? Eu acho Uhum, que tem uma série de dificuldades, mas a principal é realmente a alta morbidade, né? uhum, A uhum, chance de transmissão de doenças é muito maior. E uhum, a vantagem é que a bezerra mama o quanto ela quer, né? Só que se uhum. ela não quiser também, alguém tem que ir lá e cuidar bem cuidado. E daí nem sempre isso acontece. E aí a gente entra numa faca de dois legumes, como diz a turma. Uhum, E uhum, então, uma dificuldade que eu acho também, que é o fornecimento no Milk Bar a Lavonté, sabe? Tenho bezerras uhum, maiores, entra naquele mesmo tamanho de bezerra, né? Eu tenho a bezerra maior zona, que tem um fluxo de mamada maior, as petitinhas ficam mamando menos, né? Tem uma fazenda que eu atendo que tem um alimentador importado muito legal. Ele tem as divisórias, sabe? Em cada uma delas cabem 3 litros. Então, às vezes uma bezerra já saiu, a outra continua mamando o leitinho dela, vai estar garantido. Assim, no meu pensamento, isso é o ideal, né? uhum, Pensando uhum, em lotes aí muito diferentes. Lotes homogêneos, eu acredito que não é tanto problema isso, né? E a mamada cruzada, Gustavo, o maior fator da mamada cruzada é fome. É fome. uhum, uhum, Baixa qualidade da dieta líquida, estresse na hora da mamada, bicos muito arregaçado, muito aberto, mamar muito ligeiro, né? A gente tem vários mecanismos envolvidos na digestão e o primeiro começa na boca.
Na verdade, no Uhum. cérebro, né? Começa ali aquele horário, o barulhinho da moto chegando para trazer o leite, as bezerras se movimentando, eu já vejo o alimentador, gera um estímulo. Opa, vou Uhum. mamar. Aí aquela goteira já começa a se movimentar para fechar, porque a goteira não se fecha só pela mamada, né? Ela se fecha por uma série de estímulos, inclusive horário, enfim. E aí a bezerra vai entrar em contato com esse momento de mamar, vai tomar o leite na velocidade da luz, porque quando ela toma sem bico, ela toma em cerca de 40 segundos, ela já terminou de mamar 3 litros, né? E aí ela fica, Uhum. não fica bem saciada. Por quê? Porque o enchimento desse abomaso foi muito rápido. Eu não tive a segunda parte completada. Eu não vou ter o tempo hábil para que isso aconteça. Então fica ali persistente aquela gana de querer mamar, 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 mamar. Às vezes o volume é pequeno, enfim. Tem uma série de fatores que envolvem isso, né? Mas ainda, para mim, o principal é a fome e é a dificuldade das pessoas entenderem que tem que dar mais do que 2 litros por vez para a bezerra. Não Entendi, tenho visto entendi. problema. Nas fazendas que eu tenho, uma ou outra que tem, mas eles acabam separando essa bezerra e deixando ela em outro lote, e aí acerta o manejo, fica tudo certo. Mas é importante que o funcionário esteja bem alinhadinho, sabe? Para evitar esses maiores problemas aí com mamada cruzada. Esse ponto que você tocou aí eu achei muito bacana, porque o pessoal que eu vi falando bem do Milk Bar falava dessa questão de ter um bico, né? Eu acho que é uma coisa assim, que ele tem uma vida útil, que ele solta um fluxo mais lento e ele também dá uma cansadinha, porque o bezerro tem um reflexo da Demais! mamada. E ele precisa, não sei quantas mexidas que ele tem que dar de boca, para ele se saciar, para ele não ter que, se for um bico aberto, o leite vai vir mais rápido e ele ainda vai ficar com aquela vontade de É, querer funcionar, ficar fazendo aquele movimento de mandíbula, né? outra coisa do Milk Bar é a produção de saliva. A produção de saliva é fundamental para uma boa digestão, né? A digestão do leite, ela não é rapidinha, ela é lenta. O leite tem globo de gordura. Esse globo de gordura, na hora que coagula, vira uma bola lá dentro, vira um iogurte, né? Uhum, Então, ali, 1 hora e meia depois, esse leite é digerido. Então, assim, quanto mais tranquilo for esse momento, melhor para a bezerra, né? Pensando aí uhum, todos os processos digestivos. E o Milk Bar, Gustavo, ele acompanha a idade da bezerra, né? Conforme a bezerra vai tendo força de mamada, de fluxo, ele também vai afrouxando. E não tem uhum, problema se ele pingar, ele não pode jorrar, né? Ele tem que aham, ser um gotejamento, porque aí a hora que a bezerra parar para respirar, esse leite não vai jorrar na boca dela, ele vai continuar pingando ali, ela não vai fazer falsa via nem nada. Né? Então é bem interessante que eu questionei o pessoal do Milk Bar um dia que eu conversei e falei, gente, mas a bezerra tá faltando 40 dias para desmamar, o bico já pingou. Ele falou, não, Mariana, mas é porque tá acompanhando o fluxo dessa bezerra. Você tá vendo que o número dela é 10 e o balde dela é o 10? Esse balde é só aham. dela. Tá respeitando e acompanhando, né, o fluxo o próprio dela. Isso é a dificuldade de eu ter um Milk Bar. Por exemplo, eu tenho 15 bezerras em aleitamento, eu tenho 3 Milk Bar. Cada uma tem um Aham, fluxo de mamada. É óbvio que meus bicos não vão durar, né? aham, aham, Com certeza eu uhum, vou ter dificuldade de fazer essa troca. Vai ter que ser mais rápido, né? Porque cada uhum, fase tem a sua força de tração. E a gente tem que respeitar isso, né? Então, uhum. eu confio muito nesse aleitamento. Eu gosto do Milk Bar, eu gosto do Pit Tits também. Eu acho que tudo que vem de bico vem para somar, vem para trazer o animal para a natureza. E isso faz muita diferença lá na frente. Legal, aproveitando esse tópico aí que eu aproveitar um pouquinho assim para captar problemas que talvez eu consiga usar de insights para aprimorar o produto que eu estou desenvolvendo também, tá? Hoje, assim, quais métricas você avalia para desmamar uma bezerra? O que você tem usado mais? Dobrar o peso ao nascimento? Um consumo de ração específico? Tem alguma outra medida que você olha? Ou o que você tem usado? Então, esse de dobrar o peso ao nascimento aos 60 dias, né? Eu acho que 60 dias em aleitamento hoje é pouco. Né? A gente Uhum, sabe que os primeiros 60 dias é o momento de formação crucial da bezerra e se eu cortar o leite nessa fase, eu posso estar dando um tiro no pé. Então, uhum, eu prefiro que esse consumo de concentrado aumente e o leite vai diminuindo, ainda que gradativo, para que a gente desmame uma bezerra completa, né? Completamente independente do leite, completamente desenvolvida, com score bom, com uma boa altura. Uma bezerra cresce em média 1 a 1,5 centímetros por semana. Então, eu também uhum, meço a altura desse animal.
na desmama. E o peso, Gustavo, para raça holandesa, entre 100 e 110 quilos. Normalmente a gente consegue atingir esse peso aí em torno de 85 dias. E aí eu desaleito, né? Mas permaneço com ela no bezerreiro como é que eu posso falar o nome? Não lactente, não mamando, sem receber o leite, né? Enfim, para que ela faça essa... Para que ela se encontre ali e fale, opa, agora eu vou me virar eu comigo mesma, vou começar a comer mais silagem, mais ração, eu vou viver disso, né? Bacana, então, bacana. É muito tranquilo. Eu não tive problema com isso. A minha prima, por exemplo, minha prima cria Jersey. Com 60 dias, as jersinhas dela pedalavam para chegar a 70 quilos. E ela desmama com 60. Semana passada a gente pesou, que eu conversei com você de lá. Ela tá desmamando com 87, 89. Uma Jersey. Então, assim, tá indo super bem a criação dela. Com cerca de 810, 850 gramas de ganho nesse período de bezerreiro. E é um ganho por completo, né? A gente aumentou a quantidade de leite, elas estão comendo ração muito precoce, elas estão crescendo muito. Vai ter que até fazer mais altas baias, porque elas estão ganhando corpo mesmo, não só peso, né? Se eu olhar na ficha de ganho de peso, qual é a composição do meu ganho? O que eu tô virando? Tô virando uma bolinha ou eu tô virando um animal completo? Que tem uma boa altura, que eu tenho uma boa largura de garupa, que o meu crescimento ósseo está acontecendo. Isso é fundamental para a recria. Ninguém quer desmamar a bezerra baixinha, né? Ninguém quer as marianinhas por aí nos lotes de recria. Eles querem animais altos, querem animais esguios, porque vão ser boas fêmeas, boas produtoras de leite. Então é isso que a gente precisa. Enxergar nela aquele corpinho de atleta, né? Eu sempre brinco que é a perna bem torneada, que é o lombo bem retinho, assim, aquela novilha que enche os olhos mesmo, né? E isso é muito importante para a gente poder ter sucesso na recria em todos os aspectos, tanto na saúde quanto na produtividade, na primeira idade, na inseminação, enfim, todos esses fatores. Legal. Eu vou fazer uma chamada, Mariana, que foi uma coisa assim que o pessoal comentou muito, gostou demais. Eu postei uma planilha que ela ajuda você a direcionar quais são as metas para desmame, né, para a primeira IA. Você acha que eu não olhei? E aí que eu achei bacana, sabe? Eu lendo muito sobre isso, um autor assim que chama Pat Hoffman, e uma das coisas que ele falou, muito legal, foi o seguinte: ele fez um estudo e provou assim, existe uma variabilidade dentro de raça maior do que entre raças. Então, dentro do holandês, a gente tem vários tamanhos e depende muito da companhia de genética que você usa. Por exemplo, eu sei que tem empresas que a base genética dela é do Canadá. Então, são vacas holandesas adultas que dão 800 quilos, né? Tem outras que é mais da Holanda, que a gente sabe que tem um pouquinho de Friesen, que é uma variação do holandês, que são vacas holandesas menores. E ele falou assim, ó, o que é o adequado? Meça as vacas de terceira cria do seu rebanho, com as 10, 15, né? Num estágio de lactação ali, depois do pico, ela já está começando a recuperar o score, né? Já está no score ali 3,5, vamos padronizar assim. E meça, e aí a partir desse peso vivo, você vai passar a ter o peso vivo maduro do seu rebanho, tá? E esse que é o dado do seu rebanho. E a partir disso aí, ele sugeriu 6% do peso vivo, 6% é o peso que esse animal tem que estar saindo. Então, para uma vaca aí de 450 quilos, a bezerrinha tem que estar nascendo com 27. 450 quilos vai ser uma vaca Jersey, né? Ele recomenda 55% do peso vivo para a primeira IA. Isso aí daria para uma vaca Jersey, né, de 248. Esse é um ponto que eu queria tocar, porque às vezes as pessoas ficam esperando 330 e não é 330, porque a genética que ele tem, o peso maduro da vaca dele é 450. Não é uma receita 600... de bolo, né? Isso, que colou. Então, assim, muita gente deu esse feedback pra gente, falou, pô, essa planilha é bacana. E outro ponto, que tá lá postada no feed depois também, se quiser dar uma olhada e compartilhar, que eu acho que é muito legal, é ele falando assim, qual que é o ganho de peso que a bezerra tem que ter a partir da previsão de parto dela, entendeu? Eu vi. Para você tentar reduzir essa variabilidade. Se você tem uma bezerra
que ela vai parir com a novilha que vai parir com 22 meses e a outra vai parir com 25, e elas nasceram no mesmo dia, só emprenharam em datas diferentes, né? Essa de 25 meses, se comer a mesma dieta de 22, ela vai ficar obesa, entendeu? Sim. Porque são ganhos requeridos. Até a gente ensinou a fazer essa continha, que é muito legal também para a pessoa ter isso, para começar a criar esses parâmetros. E eu só queria colocar isso aqui porque foi uma coisa assim muito legal. Eu não fui tão feliz que eu acho que eu tinha que ter feito até um vídeo. Eu postei e às vezes a gente precisa, às vezes a pessoa bate o olho na tabela e não consegue ter essa percepção. Eu não queria deixar de falar isso na live. Mas ficou muito bom. Outra pergunta que fizeram aqui, é porque eu tô ainda meio chucrão aqui, eu tô aprendendo a usar isso aqui. Você tem usado forragem nesses últimos 10 dias da bezerra aí, tirou o leite aí que você põe a forragem ou você começa um pouquinho antes? Não, a silagem a gente pode incluir a partir dos 60 dias, tá? É um momento em que esse animal já vai ser capaz de utilizar, né, aquele alimento um pouco mais ácido, sem ter muitos problemas. Porque se eu colocar isso muito antes, eu posso ter, sim, muitos problemas, porque aquele rumen está se desenvolvendo, está se diferenciando, então eu preciso dar esse período aí para que tudo se ajeite, né? Então, a partir dos 60 dias eu inicio com o fornecimento de silagem. Feno eu gosto de colocar a partir dos 21 dias, se tiver um feno de qualidade, de preferência de Tifton, né? Ou azevém, aveia, sei lá, qual quiser. E aí, na desmama, eu desmamo e trago a dieta da recria para dentro do bezerreiro, no coxinho para ela. Provavelmente já vai ser uma dieta total, né? Que as fazendas têm trabalhado muito isso, de usar a dieta total, uma dieta com núcleo mais, focando bastante na parte de imunidades, minerais, selênio, cromo. Opa, tô caindo. Selênio, cromo, enfim. Fortalecer esse sistema imune, porque a desmama também é um desafio, né? A recria é um desafio. Não, muito legal. Acho que assim, tem um assunto aí para falar de muito. Foi igual no casamento do Lucas lá, ele botou para eu para conversar com um dos funcionários lá do Lucas Haber, e a gente começou a falar de vaca. Isso, ficamos 2h30, né? Eu fui estagiária dele. Aprendeu muito lá. Nossa, demais. Eu fui estagiária deles 2 vezes já. Eu tava com vontade de pedir um estágio lá agora, essa quarentena. Se eles deixavam eu ficar lá. Eu tenho até uma cachorrinha que eles me deram aqui em casa, a Cacau, até postei ela hoje. Enfim, tenho uma relação muito boa com eles, graças a Deus. Não, a fazenda é muito top, né? Não é à toa que faz campeão de torneio leiteiro e assim, tem um gadão. Mas aproveitando uma coisa que eu vivenciei lá, eles trabalham com compost bar, ok? E eu vi um desafio muito... Mas eu vi um desafio muito grande lá, que eu acho que é da região de Castro isso, que tem muita umidade. E o que você tem visto, se o pessoal está largando o compost barn aí e pegando um gancho na recria, qual que é a frequência de revolvimento de cama na recria? Eu sei que para vaca de leite é 2 vezes por dia, né? Toda vez que as vacas estão por ordem, eles tentam mexer. Então, assim, primeiro essa questão do compost aí em Castro, que é um inverno úmido, né? E como o pessoal está saindo, ou como eles estão combatendo isso, e depois, qual que é a frequência de revolvimento de compost para recria, onde você tem visto? Eu não faria compost aqui em Castro, de jeito nenhum. O desafio de umidade é muito alto, né? Tem essa chuvaiada, essa vendavalzaiada que entra muita água nas camas, eu não faria isso. O Pedro acabou de mandar uma mãozinha aqui. Escreve aí o que você acha da cama para as novilhas. Eu acho que na cama de novilha, no compost, né? Que como eu tinha aqui em Carambeí, eles revolviam ela uma vez ao dia. A parte ali do meio do dia, eles revolviam essa cama. Era cama de maravalha, né? Sobreposta. Nas B1, que acabaram de sair do bezerreiro, era box, né, de serragem, e essa serragem era só sobreposta, não era revolvida. Então, também é uma alternativa, né, para usar. Aqui, pensando em recria, o Pedro escreveu para recria vai.
Pensando nas vacas, eu acho que o freestyle é uma boa pedida aqui no sul, aqui em Castro, principalmente. Se eu não me engano, tem muita fazenda que tinha freestyle, quebrou, fez composto, tá quebrando de novo e vai pôr freestyle. Entendi. E algum desses sistemas lá no Goiás, na Bahia não, você falou que é a pasta, mas no Goiás, por exemplo, usa o compost para recria? Tem uma fazenda grande usando, que é a Fazenda Figueiredo, acho que vai super bem para recria. Igual a gente comentou antes, Gustavo, sobre o solário, uma área aberta, o Pedro também escreveu, tem que ter uma área de solário, é muito importante isso para elas, justamente pensando no desafio de autoclavar, né, esses animais. Então é algo que a gente está muito alinhado nesses conceitos, porque está crescente a preocupação em ter a recria na mão, sabe? E ficar por cima do arreio mesmo e dizer, olha, essa recria eu não vou perder nenhuma, porque a maior mortalidade da fazenda é na recria. Não é nem no bezerreiro e não é nem nas vacas, é na recria, porque é um momento que dá a barrigada em tudo, tanto em ganho de peso, quanto em imunidade, quanto em saúde, vacinação, é momento de brucelose, é momento de trazer para manejo reprodutivo. Então, assim, essas bezerras são constantemente desafiadas. E eu acho muito interessante você abordar aí, eu acho que a gente tem mais 7 minutinhos. Esse ponto ali, além de... Hoje está tendo estudos, Maria, não sei se você tem ciência disso, provavelmente sim, que chama epigenética, é uma nova área que eles estão estudando. Que é isso, tipo assim, que às vezes o cara emprenha novilha, emprenhou, joga no pastão de braquiária, por exemplo, aqui na região de Minas, tem muita gente que faz isso, né? E aí, assim, essa bezerra crescendo no útero da novilha, né? Não tá aqui. Ela vai ter, eles já têm mostrado isso para Nelore, né? Nasceu FIV, mesma genética, né? Só usou barriga de aluguel, uma barriga de aluguel passou fome, a outra não. Primeiro, já começou com peso ao nascimento menor, e foram comer na mesma dieta e o desempenho lactacional foi horrível, né? Então, assim, como que é importante a gente manter, eu fiz umas contas aqui baseando nas recomendações do Hoffman, gente, não é tão difícil, é 750 gramas, 800 gramas, desde o nascer até você chegar pro holandês com 24 meses tá parindo. Então, assim, aí, essa parte nutricional eu não acho que é um grande desafio, é fácil fazer dieta para novilha. Agora, o ponto é isso que você falou, tá monitorando a saúde, a questão aí durante esse período que elas estão autoclavando, que eu acho que até elas emprenharem, assim, né? Eu acho que tem que dar uma olhada mais parte nessa de ambiente, tá em cima. Durante as vacinações, está treinando, eu acho que esse treinamento de funcionário, a gente sabe que esse olho para ver bezerro com tristeza, tem cara que, assim, não é fácil passar isso para funcionário, né? Não. Passar essa capacidade. Isso. Que treinamento é muito importante. Você tem que alocar o cara que se importa, o cara que gosta de mexer com aquilo ali, né? Mas é isso. Assim, hoje o que eu vi assim, de medidas ainda, que eu vou falar numa próxima aula também que a gente vai estar abordando, eu até coloquei aqui algumas medidas, né? Que para tentar o quê? A gente tem que reduzir o período da bezerra na recria, para ela ficar mais barata. Sim. E uma das coisas é definir a idade ao primeiro parto, 24 meses, e qual vai ser o máximo que você vai tolerar. Como que você controla para chegar nesses 24 meses? Definindo a idade mínima para a primeira IA e última para a primeira IA. Sabe que se ela não emprenhar... O Renato Nogueira fez uma pergunta para mim no treinamento semana passada, assim, Mariana, como é que a gente vai fazer um critério juntos para descartar uma bezerra? Eu disse, boa pergunta, Renato. Pra gente ver quantos tratamentos ela passou de diarreia, porque daí acaba que você investe, chega lá na frente e ela não vira em nada. Né? Então a gente tem que ter critério sim, porque isso também é influência da epigenética. Né? Essa capacidade, eu explico a epigenética assim, ó, quando eu vou falar sobre isso para as pessoas que não estão muito ligadas no assunto. A epigenética é a capacidade que um evento tem de apertar o botão e desligar um gene que ia se expressar muito bem. Eu acho que eu falei com você sobre isso aquele dia. Muito boa, muito legal isso aí. Eu não sei se você comentou não, mas muito legal, gostei dessa. Porque a gente falou tanta coisa, então assim, eu vou fazer uma live segunda-feira com o pessoal da Call Training exatamente sobre isso. Eu tô com 7 artigos na fila aqui para eu terminar de ler eles. Mas assim... Eu vi você postando hoje, buscando o Dairy Science lá.
Top. Eu tô em um deles agora, Gustavo, que está falando sobre a influência do leite com antibiótico, leite de descarte, trabalhando na Uhum. resistência, mas assim, epigenética de bactéria, epigenética de vírus, sabe? Top, Poxa top. vida, como que isso pode influenciar pra gente daqui pra frente, né? Como que essa bezerra vai ser? O que eu preciso fazer para minimizar os efeitos dessa epigenética, né? O professor Jude fez uma palestra em Curitiba e ele foi muito feliz na colocação dele, onde ele fala que se a gente pudesse ver o quanto as nossas falhas refletem na produção de leite, a gente parava de tirar leite, parava de criar bezerra. Uhum, uhum. Né? Coisa de manejo, Porque né? é o estresse de calor, é o estresse de frio, é o estresse de manejo, é a oscilação na qualidade da dieta, os componentes dessa dieta, sucedâneo de má qualidade, leite de descarte, leite mal cuidado. Então, assim, é muita coisa, sabe? É muita coisa. E quando eu falo que bezerro é feito de detalhes, as pessoas acham que eu sou louca, que eu sou fresca, que eu tô falando abobrinha, mas não é. É porque a gente precisa minimizar os efeitos que essa bezerra sabe Deus quando que começou a passar, né? Que a gente já sabe que isso acontece lá no embrião. Não é só quando ela tá grandinha. É lá na fase embrionária. Poxa, o efeito da metionina tem a capacidade de aumentar esse embrião, fazer com que ele seja mais bem reconhecido e que essa vaca tenha uma taxa de prenhez mais alta. O que é isso, gente? Que mundo que nós estamos vivendo? Né? Uhum. Isso parece que me dá até um gás, assim, corre na minha veia esse negócio. Então a natureza é muito perfeita, né? Então as coisas estão acontecendo, a gente precisa acompanhar. Né? Então, se nós estamos focando na vaca, na dieta da vaca, poxa, isso tem influência na bezerra. O cara já começa a pensar de uma maneira diferente e as coisas começam a acontecer. Muito legal, muito legal. E eu, assim, eu fico feliz de ver o seu entusiasmo, né? Não sei se o pessoal que está assistindo vê o brilho no olho de falar de uma coisa que você... Tem um livro que eu li, um livro chamado Outliers, é de um autor famoso, Malcolm Gladwell, eu não lembro. E ele fala assim que para você começar a ficar bom numa coisa, você tem que ter 10 mil horas de estudo e prática, né? Não é só estudar e nem só praticar. É um pouco aí do que você está fazendo. Você pratica, vê um problema, estuda a fundo, vai lá, tenta resolver, não deu para resolver tudo, você propõe outro método, e aí você ganha esse ouro, que tudo isso aí, a notoriedade que você está falando, com convicção, eu acho que isso aí é muito bacana, eu acho que o nosso intuito aqui do tracking é estar levando isso, né, para outras pessoas que são, muitas pessoas que seguem a gente, Mariana, pessoal de escola agrícola, de faculdade particular, também de universidades federais, que também precisam entender isso. Acho que assim, você escolheu uma área e você ficou fera nela, né, que é bezerra. Não adianta a pessoa ficar... Não, eu não estou assim rasgando cedo, não, porque eu sei que por exemplo, não é qualquer um que atende a Fazenda Figueiredo, que é tido das mais tops do Brasil. Então, eu assim, ainda não atendo eles. Então, e assim... Eles o Pedro estagiou com eles, então a gente tem uma relação legal. Ele sempre conta as novidades, mas assim, a gente se sente parte também, né? Não, entendi. Mas assim, tem um relacionamento, né? Lá na Bahia tem que estar trabalhando em vários estados, várias realidades diferentes, afiando a ferramenta, aprendendo novas ferramentas para cada lugar, né? Então, assim, eu acho que é legal compartilhar isso para inspirar os outros meninos que estão assistindo aí, para ver assim, pô, não dá para ser bom em tudo, né? Então se identifica no que você gosta, né? E entra a fundo, fica bom naquilo ali. Você vai conseguir, o emprego vai vir até você. Você ficou bom, ficou especialista, tem 10 mil horas naquilo ali, sabe muito. Então, acho que, de certa forma, não sei se as pessoas captaram, mas eu captei desde lá daquele dia que a gente se conheceu, esse brilho em falar de bezerra. Então, achei muito legal. Meu primeiro trabalho foi com bezerra. Quando eu entrei na faculdade, meu primeiro estágio foi com bezerra. E só agora, mais recente, que eu vim mexer com esse projeto que eu tenho com outro sócio meu. Já estamos aí há 3 anos na luta. E estou aprendendo muito mais. Estou estudando muito mais sobre bezerra. É muito bom, é muito bom. E a gente, às vezes, não sei se vai acabar a live aqui, mas é uma coisa que eu acho que a gente tinha que promover, Mariana. Eu fui numa feira, levamos bezerras lá com o nosso equipamento, em Vitória, na capital do Espírito Santo. Cara, você vê a interação de crianças com autismo e com crianças de... E essa imagem falta. Eu acho assim, não tem nenhuma revista trabalhando isso, sabe?